Lucas 17, 11. Abra a tua Bíblia ou ligue a tua Bíblia, dependendo do caso. Vamos ler até o versículo 19. Mas antes vamos orar, pedindo que o Senhor nos abençoe e nos dirija. Querido Deus, esse momento nós o consagramos a Ti. Pedimos misericórdia e graça da Tua parte, para que tudo aquilo que nós vamos pensar juntos, refletirmos juntos aqui, encontre um lugar em nosso coração e trate a nossa vida, trate os nossos valores, trazendo cura e transformação, nos fazendo mais parecidos com Jesus Cristo, porque essa é a nossa vontade e eu sei que também é a Tua, Senhor. Te peço misericórdia, graça, sabedoria e capacidade que eu não tenho para conversar com os meus irmãos. Entregamos e consagramos esse tempo e esse momento ao Senhor, em nome de Jesus, amém. Lucas 17, 11, diz assim: a caminho de Jerusalém, Jesus passou pela divisa entre Samaria e Galiléia. Ao entrar num povoado, 10 leprosos dirigiram-se a ele, ficaram a certa distância e gritaram em alta voz: Jesus, mestre, tem piedade de nós. Ao vê-los, ele disse: vão mostrar-se aos sacerdotes. Enquanto eles iam, foram purificados. Um deles, quando viu que estava curado, voltou louvando a Deus em alta voz. Prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. Este era samaritano. Jesus perguntou: não foram purificados todos os 10? Onde estão os outros 9? Não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus, a não ser este estrangeiro? Então ele lhe disse: levante-se e vá, a sua fé o salvou. Essa é uma história conhecida por aqueles que manuseiam a Bíblia, até mesmo eventualmente. Quando você pensa nos milagres de Jesus, você se depara com essa história e ela frequentemente aparece nas nossas conversas a respeito do Evangelho. 10 leprosos que procuram Jesus. É importante esclarecer que a situação social que essas pessoas viviam era uma situação muito difícil. Uma pessoa considerada leprosa, e essa avaliação era feita também pelos sacerdotes. O que acontece com essa pessoa é que ela jamais poderia se relacionar com a comunidade. Ela era apartada da comunidade. Isso acontecia porque, primeiro, ela era considerada impura, com algum tipo de maldição, algum tipo de pecado imperdoável repousava sobre a vida daquela pessoa. E uma questão mesmo de saúde pública, já que a lepra era algo incurável na época. Então essas pessoas eram colocadas para fora da cidade. Elas criavam e montavam aldeias e grupos e viviam juntos e tinham um fardo muito grande sobre si. Quando alguém são se aproximava dessas pessoas, elas eram obrigadas a darem um alerta: oh, cuidado, eu sou leproso. Olha só que coisa pesada e difícil. São esses homens que procuram Jesus. Esses homens que não desfrutavam nem um pouco da compaixão da sociedade onde viviam, pedem essa compaixão a Jesus. Jesus, tem compaixão de nós. Jesus tem misericórdia, tem piedade de nós. Jesus, ao vê-los, já faz aquele raio-x rápido de quem é pleno do Espírito Santo e de quem conhecia muito bem toda essa situação. Ele enxerga aqueles homens sós, marginalizados, desprezados pela sociedade, pedindo compaixão. E esse é um tipo de milagre interessante, porque Jesus não demora nem um pouco. Ele simplesmente diz a eles: procurem o sacerdote, procurem a ele. E diz a Bíblia que enquanto eles estão caminhando em direção ao sacerdote, eles são curados. É uma coisa muito interessante, muito especial essa narrativa, que aliás poderia terminar aqui. Lucas poderia ter
terminado a sua narrativa, mas algo muito mais interessante, se assim podemos dizer, acontece. É que um daqueles homens, percebendo-se curado, percebendo-se liberto, ele volta no meio do caminho para se encontrar novamente com Jesus. Diz assim: um deles, quando viu que estava curado, versículo 15, voltou. Ali estava seu Salvador. Ali estava o profeta que foi um instrumento para apresentar cura de Deus a ele. E aquele homem cheio de gratidão, cheio de alegria, eu creio que muito emocionado, a cena não pode ser diferente, completamente emocionado, percebendo o milagre que havia vivido, ele volta, ele faz duas coisas, diz a Bíblia. Ele louva a Deus em alta voz. Ele percebe que Deus, origem da sua salvação, havia manifesto a sua misericórdia. Seu coração está completamente cheio de alegria e ele volta louvando a Deus em alta voz, cantando, proclamando, sei lá como é que ele fazia naquela época, mas devia ser uma coisa muito bonita você encontrar alguém com essa situação, não é? E a segunda coisa é que ele se prostra. Imediatamente ao encontrar Jesus, ele se prostra, se ajoelha, se derrama, se coloca ali de joelhos e começa a dar graças a Jesus. Diz o versículo 16: prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu, e este era samaritano. Aquele homem rapidamente percebe que Jesus era o profeta bendito através do qual Deus havia enviado a cura que ele tanto precisava. Interessante nessa narrativa é que aqueles homens deveriam procurar os sacerdotes para que fossem novamente inseridos dentro da sociedade. Assim como o sacerdote tinha a prerrogativa de avaliar a enfermidade e os excluí-los da sociedade, essa prerrogativa de eles voltarem a conviver dentro da sociedade também era do sacerdote. Você vai encontrar isso lá em Levíticos capítulo 14, essa descrição, essa situação que cabia ao sacerdote. A lei mosaica, então, ela estipulava que a cura da lepra tinha que ser certificada pelos sacerdotes. E aquele homem não vai até os sacerdotes, os outros 9 vão, mas ele volta. Interessante isso, que ao fazer isso, ele reconhece que Jesus era o maior de todos os sacerdotes. Ele reconhece que não há outro a quem ele deva prestar louvor e pedir licença para conviver novamente a sociedade. Aliás, o texto não nos deixa claro se ele depois vai até o sacerdote, mas é interessante perceber que logo de cara ele reconhece quem é Jesus. Ele reconhece que ali está um profeta de Deus, o Messias. Por isso ele volta. E ele não está nem sequer desobedecendo Jesus, ele está reconhecendo em Jesus o Senhor. Jesus, é claro que ao receber aquele homem, estranha: cadê os outros? Não eram 10? Onde é que foram parar os outros? O versículo 17 diz: Jesus perguntou: não foram purificados todos os 10? Onde estão os outros 9? Aqueles homens ficaram cumprindo a lei. Aqueles homens, se nós pensarmos em termos de lei, eles cumpriram aquilo que tinha que ser cumprido. Foram lá e entregaram e se apresentaram, melhor dizendo, ao sacerdote como a lei exigia. Mas eles não tinham percebido o que aquele outro homem percebeu. Faltou a eles percepção. Eles não perceberam o que havia ocorrido. A cura daquele homem alcançou algo muito mais profundo do que somente o seu corpo. Ele foi salvo. No versículo 18, 19, Jesus diz: então ele lhe disse: levante-se e vá, a sua fé te salvou. A atitude daquele homem fez com que ele vivesse algo a mais. Não só uma cura no seu corpo, mas algo muito mais profundo. Enquanto aqueles homens estavam preocupados em prestar contas aos sacerdotes, sem perceberem o que tinha acontecido com eles, apegados à religião, apegados a uma situação técnica, vamos dizer assim, mas lhes faltou o quê? Gratidão. Não voltaram porque lhes faltou gratidão. E eu pergunto a você: o que é cristianismo
sem gratidão. É inevitável a nossa conversa ir para esse caminho. Esse é um texto que nos aponta essa questão. A falta de gratidão daqueles 9 e a presença da gratidão no coração daquele único homem que voltou. O que é cristianismo sem gratidão, irmão? O que é uma fé que não se pauta e não apresenta gratidão? Nós precisamos, sem dúvida nenhuma, reacender esse sentimento de gratidão dentro da igreja, dentro da comunidade, na nossa vida, na nossa caminhada. Essa questão de recuperar a gratidão é alguma coisa que deve fazer um tipo de pergunta, devemos fazer perguntas sobre isso e refletirmos sobre isso, porque hoje em dia, sem dúvida nenhuma, você há de concordar comigo que nós vivemos um tempo de falta de gratidão. A vida é muito corrida, nós temos muitas coisas para fazer, nós vivemos num tempo capitalista, o corre-corre, o estresse, os alvos da vida, os desejos que nós temos, as relações superficiais que nós desenvolvemos, tudo isso acaba nos afastando desse sentimento tão maravilhoso que é a gratidão. Aliás, o apóstolo Paulo nos diz, lá em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 1 e 2, ele nos diz assim: saiba disso, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios. E aí ele vai. A ingratidão está na lista dos males dos últimos dias. Ou seja, não é uma coisa para a gente se espantar demais, mas é uma coisa para nós pensarmos a respeito dela. A ingratidão está presente nos nossos dias. O ensaísta espanhol José Antônio Marina, ele atribuiu essa ingratidão a um fenômeno que ele chama de cultura da suspeita. Quando eu li isso, achei muito legal a gente pensar junto um pouquinho sobre isso. Cultura da suspeita. Ele diz que esse pensamento da cultura da suspeita é fruto dos pensadores, dos filósofos que vieram um pouco atrás aí de nós. Homens que moldaram muito do pensamento pós-moderno, que é o que nós temos hoje na nossa sociedade. Então ele diz que essa cultura da suspeita é um pouco de culpa do Nietzsche, do Freud, do Marx. Ele diz assim, que essa cultura impede um sentimento de gratidão de florescer no meio da sociedade. Ele impede esse pensamento, essa cultura inibe a gratidão nas nossas relações. Desconfia-se do gesto realizado por pura generosidade. Quando alguém faz alguma coisa boa para você, você diz assim: o que esse cara quer com isso? Já tem um sentimento, assim, uma preocupação. O que ele vai pedir em troca? Está muito bom esse negócio para ser verdade. A gente já tem esse sentimento. É mais ou menos disso que o José Antônio Marina diz. Ele diz assim: tornou-se dogma de fé que ninguém dá nada de graça, e que toda intenção aparentemente boa oculta uma impostura. E mais, é fácil considerar a gratidão como um sentimento de bobos, equivocados e escravos. É para a gente pensar um pouco sobre isso. Tudo bem que não é alguma coisa que aconteça com todos, mas essa é uma realidade no nosso meio. Por que está fazendo de graça? E quem faz de graça é um trouxa mesmo, devia ter cobrado, devia ter exigido alguma coisa. Veja que essa cultura, ela é uma verdade, ela está entre nós. Nós somos uma sociedade mercantilista. E talvez esse sentimento, a falta desse sentimento de gratidão, se aumente ou se apresente mais forte ainda justamente por isso. Tudo se vende, não é? Tudo se vende, tudo se troca, tudo se empresta, tudo se deve, tudo se exige. O gratuito, na verdade, tem cada vez menos lugar nas nossas relações. Cada vez menos lugar nas nossas relações. É aquela coisa de fazer por fazer, fazer gratuitamente e de receber isso gratuitamente e de ter um sentimento de gratidão. Nós pensamos muitas vezes assim: cada um tem o que merece, não é verdade? Trabalhou, vai ganhar. Não trabalhou, não vai ganhar. Quem ganha sem trabalhar, muitas vezes não interpreta isso da maneira correta também, não é? Cada um tem o que ganhou com o seu próprio esforço, não damos nada de presente, é assim que a gente anda.
É assim que a gente vive. Mas há um grande perigo, sobre o que eu quero falar um pouquinho hoje, é quando essa falta de gratidão invade a nossa esfera espiritual. Quando isso invade a nossa espiritualidade e transforma a nossa espiritualidade em uma religião. A religião leva a esse tipo de relação com Deus e com as pessoas. Porque pense comigo, qual é a tônica da religião? Eu ofereço sacrifícios, eu ofereço orações, eu ofereço ofertas, eu ofereço jejuns, eu faço campanhas, eu de alguma maneira dou alguma coisa a Deus e o Senhor, por exemplo, me protege. Ele me protege porque eu fiz alguma coisa para que Ele me protegesse. Eu sigo as ordens de Deus e Ele me recompensa, seja protegendo, seja abençoando, seja prosperando, seja curando. Esse caminho da religião é extremamente perigoso, justamente por isso. Porque a maneira como nós nos relacionamos com Deus, se ela é assim, ela nos desobriga desse sentimento de gratidão. A dificuldade da gratidão, ela se estabelece dentro da religião por duas coisas muito interessantes e fáceis de entender. A primeira é que a religião gera na gente um senso de direito. Sabe qual que é o senso de direito? É quando a gente diz assim, você não fez mais do que a sua obrigação. É isso. O senso de direito faz a gente pensar assim, foi feito o que deveria ter sido feito, porque é senso de direito. Fez-se o que era justo, e nem sequer motivo de gratidão eu tenho, porque era justo que eu recebesse o que eu recebi, era justo que eu fosse abençoado como eu fui abençoado. Dentro do senso de direito, quem é agraciado não reconhece a dádiva como generosidade, mas como reconhecimento de um direito. Por isso eu tenho preocupações quando eu ouço alguém dizendo, é teu direito ser abençoado. Eu tenho preocupação com isso. Deus tem que te abençoar. Esse é um sentimento desse tipo aqui, senso de direito. Outro caminho muito ruim dentro da religião é o senso de mérito. Quem é agraciado crê que recebeu porque merece. Esse é o outro caminho. Um é o direito, o outro é o mérito. Tipo assim, o que você fez foi apenas reconhecer o que eu mereço. Não devo nada por isso, nem mesmo gratidão, porque você me deve. Eu tenho mérito em troca disso que você está me dando. Então, muitos acreditam, quando nós observamos essa relação das pessoas com Deus, que Deus tem para com elas uma obrigação de abençoá-las, ou até mesmo um débito. Tipo assim, Deus, você está me devendo. Fiz tanto jejum, fiz tanta oferta lá na igreja, minha conta está alta aí no céu, hein, Deus? Alguma coisa desse tipo, que contamina a nossa relação com o Senhor. Quem julga ter direitos ou méritos, na verdade não é capaz de agradecer, é verdade? Porque o que eu recebi ou por direito ou por mérito. Por que eu vou ser grato? Olha que caminho terrível que é esse o caminho da religião. Eles acham que a gratidão é desnecessária. Isso vai contaminando, prejudicando e afastando a gente da nossa relação com a graça do nosso Senhor Deus, com a graça de Deus que nos visita, não é? Isso rouba de nós e rouba da nossa espiritualidade o louvor, a ação de graça, a gratidão, a disposição de amar ao Senhor. Então, para muitos crentes que vivem uma situação de dificuldade na sua relação com Deus, uma frieza espiritual, eu posso te dizer que o caminho para renovar a tua vida é você se abrir e perceber isso. Quando uma pessoa me diz assim, eu estou frio espiritualmente, o que é que eu faço? Comece a desenvolver no teu coração um sentimento de gratidão. Comece a observar a tua relação com Deus e a tua vida e encontrar dentro de você um sentimento de gratidão. Não se trata de ficar contando a bênção. Tem gente que pensa assim, conta muita bênção, conta quanta ação, recebidas da divina mão. Só eu sei essa? Muito bem, muito bem.
bem, pensei que só eu tinha sido tradicional algum dia na minha vida, né? Maravilha. Conta a bênção, irmão. Vê lá quantas Deus te deu. Bacana, importante. Algumas coisas que a gente vive, a gente tem a clara percepção que foi a mão de Deus sobre a vida da gente. Mas é um caminho perigoso. Se eu elenco as bênçãos que eu recebi como patamar para gerar gratidão na minha vida, eu corro o risco de, muitas vezes, quando eu passo algum problema, alguma dificuldade, a gratidão pode ir embora. Não é disso que nós estamos falando. Qual o perigo? O perigo é que o nosso senso aliás, a nossa interpretação é a palavra correta, a respeito do que é bênção e do que não é muito relativo e às vezes descalibrado. Às vezes uma situação que você vive, que é Deus te livrando de algo, você acha que não é. Quantas vezes você já passou por isso? Pediu, recebeu alguma coisa, aquilo se transformou num problema na tua vida. Aquilo que você achava que ia ser a bênção de Deus se transformou no maior problema da tua vida. Ou seja, era bênção, virou maldição. Como é que é isso? Como é que funciona isso na nossa cabeça? Quero contar para vocês a história do Sheng. Aprendi essa história com o meu querido professor Ziel. O Sheng ou Xing, qualquer nome de chinês que você quiser usar na história, funciona. O Sheng morava numa área rural, lá na China. E ele tinha uma égua que ele gostava demais daquela égua, ela era assim especial. Certo dia, a égua do Sheng deu pinote, fugiu. Aí a comunidade que morava lá perto do Sheng falou assim: "Ê, Sheng, que maldição é essa, hein? Você deve ter feito alguma coisa errada, tal." E ele respondeu assim: "Bênção ou maldição? Quem sabe?" Passado alguns dias, a égua do Sheng voltou. Só que ela não voltou sozinha. Ela voltou com uma manada de cavalos selvagens. E eles entraram lá na propriedade do Sheng. Foi uma loucura. A comunidade toda foi lá para ver os novos cavalos do Sheng. Ô Sheng, abençoado você, hein? Bênção ou maldição? Quem sabe? Passou mais um tempo. O filho mais novo do Sheng foi domar um daqueles cavalos selvagens, né? Botar sela, fazer aquela coisa toda. O cavalo deu um para cá, deu um para lá, levantou, o filho do Sheng caiu, quebrou a perna. Eita, mas foi um falatório na comunidade. Hein, Sheng, que maldição é essa, hein? Que coisa, bênção ou maldição, quem sabe? Passado mais um tempo, um exército inimigo invadiu aquela região. E o que eles fizeram foi levar todos os homens na mesma idade do filho do Sheng para poderem se servirem como escravos lá do exército. E adivinha? O filho do Sheng, com a perninha quebrada, não foi. E aí foi a comunidade toda: "Ô Sheng, que bênção, é? Bênção ou maldição? Quem sabe?" E o resto da história você inventa, porque aí ela vai até não acabar mais. Bênção ou maldição? Quem sabe? Quando nós avaliamos a nossa vida desse jeito, a gente corre um risco de errar. Ontem eu estava no culto de ações de graças de uma tia, feito pela comunidade onde uma tia nossa participa, e ela completou 78 anos de vida, e a família toda foi para lá, foi muito bonito, muito legal. E é inevitável, quando você tem esse tipo de coisa, você observar a vida da pessoa. E aí, meus primos colocaram fotos lá e foram falar um pouco da vida dela, altos e baixos, como a vida de todo mundo. Perdeu o marido, teve que trabalhar em muitas situações difíceis, passar por situações difíceis, mas aos 78 anos, qual o sentimento? Gratidão. Os filhos estão na casa do Senhor, servindo a Deus, homens e mulheres dignos, não é? Os netos estão, agora chegaram os bisnetos. Aí você olha para a vida de um modo geral, olha para o gráfico de um modo geral, ele se fecha e ele se completa, é lindo. Mas se você olhar pontualmente, você corre o risco de muitas vezes ser ingrato àquilo que Deus fez. Então, quando nós avaliamos circunstancialmente a nossa vida, nós podemos perder a perspectiva da bondade de Deus que repousa sobre nós, independente do que nós vivemos.
independente pelo que nós estamos passando. Então nós precisamos, irmão, captar a grandeza de Deus e a sua bondade insondável, aquilo que nós muitas vezes nem conseguimos entender completamente. A gente pode chamar isso de gratidão radical. Gratidão radical. Porque isso muda a nossa forma de olhar, muda a nossa forma de ver. Primeiro muda a nossa forma de enxergar a nós mesmos. Depois muda a nossa forma de enxergar as pessoas que estão ao nosso redor. E isso é fundamental. O teólogo espanhol José Antônio Pagola diz assim: o crente agradecido sabe que a sua existência inteira é dom de Deus. O crente grato sabe que tudo que ele vive e que tudo que ele é dom de Deus, é fruto da misericórdia e da graça de Deus. Quando essa gratidão radical nos invade, irmão, o que nos rodeia adquire uma outra forma de ser, uma outra maneira de nós enxergarmos tudo isso. As coisas, elas não nos servem, mas elas mostram o amor e o cuidado de Deus para conosco. Tudo sinaliza graça, tudo aponta para a bondade do Criador. As pessoas que convivem com a gente, nós sabemos que elas também são fruto dessa graça maravilhosa e generosa de Deus, e por isso estão conosco. E nós não podemos esquecer que a gratidão é fonte de salvação para a nossa vida. Diz lá o versículo 19: então ele lhe disse: levante-se e vá, a sua fé o salvou. Somente o homem que voltou foi salvo. E isso é fundamental na nossa espiritualidade e na nossa relação com Deus. O apóstolo Paulo fala alguma coisa importante lá em Colossenses 3,16. Ele diz assim: habite ricamente em vocês a palavra de Cristo, ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria, e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seus corações. Há uma direção da palavra para que a gratidão faça parte do nosso convívio, das nossas relações, na busca pela nossa espiritualidade. Não pode faltar isso. O ingrato, ele foca na sua relação com Deus de uma maneira errada. Sempre carrega queixas, necessidades, reclamações. Esse é o foco do ingrato. Então nós precisamos perceber melhor a maravilha da vida, irmão, e olharmos para tudo isso que nós vivemos com o coração mais grato. Nos abrirmos e percebermos o belo que está ao nosso redor, o bom que está ao nosso redor, o perfeito que está ao nosso redor, como é linda como é linda a relação que nós temos com as pessoas com quem nós convivemos. Tudo isso é extremamente importante no desenvolvimento da nossa espiritualidade. Muitas vezes nós achamos assim que a dureza da vida, ela mostra a realidade da própria vida, ou seja, permitimos que a dureza da vida tire de nós a gratidão. Isso é um grande roubo, porque há mais bem do que mal para nós vivermos. Quando nós andamos com o Senhor, nós desfrutamos da sua graça e da sua bondade. E é triste então nós encontrarmos pessoas que passam pela vida com um ar triste e amargurado. Elas não veem o que é bem, elas valorizam, supervalorizam o que é mal, projetam sobre o mundo a sua escuridão interior. Outras pessoas passam pela vida com uma atitude sempre crítica demais, não é? Nada escapa ao seu juízo. São pessoas que nunca louvam, nunca admiram ou nunca agradecem. Consideram-se cheias de equilíbrios e objetivas, mas destacam o mal e valorizam o mal. Outras pessoas que passam pela vida são indiferentes a tudo, porque os seus olhos estão voltados somente para si mesmo. Não deixam de se surpreender por aquilo que está ao seu redor. Não se deixam amar, não se deixam abençoar, cuidam do seu mundo egoísta. Deles nunca brota o agradecimento, estão sempre duros e difíceis. Outras são aquelas pessoas que passam pela vida de modo sistemático e entediado. Seus senhores são os relógios e as agendas. Hoje seriam assim, os seus senhores são os smartphones, né, que mandam na sua vida. Nunca tem o seu coração renovado,
nunca se renovam no seu amor pelas pessoas, não conhecem o que é verdadeiramente louvor e gratidão ao Senhor. Então nós precisamos perceber, irmãos, a vida como boa, porque Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Deus é bom e a sua graça infinita repousam sobre nós. O único homem que voltou, viveu a verdadeira salvação, foi o homem que foi curado e se dispôs a voltar e agradecer a Jesus. Eu espero sinceramente que Jesus não estranhe as nossas atitudes, como ele estranhou a falta de retorno daqueles que não voltaram, mas nós sejamos encontrados como aqueles que são gratos ao Senhor. Que o nosso coração se molde dentro desse caminho e que o Senhor nos ensine a desenvolver essa cultura de gratidão. Se há uma cultura contrária a essa, que Deus nos ajude a desenvolver a cultura da gratidão, porque eu quero te dizer que religião sem gratidão não serve para nada. Religião sem gratidão não funciona. Se queremos ter uma espiritualidade genuína, hoje é dia de nós nos abrirmos e pedirmos ao Senhor, enche o nosso coração de gratidão, nos ensina a encontrar esse caminho de gratidão, em nome de Jesus. And say, let your kingdom come, let your kingdom come.